E se eu te dissesse que a NASA está escondendo a imagem mais importante já capturada de um objeto interestelar? Estou falando de 3I Atlas. A agência espacial ficou em silêncio. Este objeto guarda todo tipo de surpresa. O Mars Reconnaissance Orbiter capturou imagens em alta resolução em 2 de outubro, mostrando detalhes nunca vistos antes de um visitante vindo de fora do sistema solar. Cientistas esperavam acesso imediato aos dados. Em vez disso, a NASA trancou tudo citando paralisação do governo como desculpa, enquanto o principal investigador do projeto HiRISE, um professor da Universidade do Arizona, simplesmente não responde a nenhuma pergunta sobre as imagens. Neste momento, essas fotografias permanecem classificadas há mais de um mês, contendo informações que poderiam confirmar se 3I Atlas é apenas uma rocha congelada ou algo projetado com propósito, mostrando superfícies, geometria e estruturas que nenhum cometa natural jamais exibiu. Pesquisadores detectaram que 3I Atlas tem tamanho comparável a uma grande cidade, entre 5 e 10 quilômetros de diâmetro. Grande demais para ser apenas um fragmento aleatório vagando pelo espaço interestelar. A trajetória do objeto se alinha perfeitamente com o plano eclíptico onde os planetas orbitam o Sol, um caminho que sugere navegação intencional em vez de deriva caótica através do vazio. Análises espectrais revelaram alumínio na composição do objeto, um metal que só encontramos na Terra através de produção industrial, nunca em cometas naturais, como se carregasse assinatura de manufatura tecnológica. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, declarou publicamente que precisamos dessas imagens para determinar se a trajetória foi desenhada por alguma inteligência, e enviou carta oficial para Sean Duffy, administrador interino da NASA, exigindo liberação dos dados. Ainda mais perturbador, Kim Kardashian fez uma pergunta pública sobre 3I Atlas direcionada a Sean Duffy nas redes sociais, e ele respondeu imediatamente com explicações detalhadas sobre o objeto. Mas quando cientistas solicitam os mesmos dados através de canais oficiais, recebem apenas silêncio. A NASA responde, celebridade instantaneamente, mas ignora pesquisadores por mais de 30 dias. 3I Atlas quebrou todos os protocolos de transparência científica que a NASA sempre seguiu. Aqui está o que deveria te apavorar mais. As imagens de alta resolução capturadas pela câmera HiRISE mostram resolução de 30 centímetros por pixel, suficiente para identificar formas geométricas, painéis estruturados, superfícies artificiais ou qualquer característica que indique design intencional. Se 3I Atlas for natural, liberar as imagens provaria isso instantaneamente e encerraria todo o debate. Se for artificial, essas fotografias seriam evidência visual direta de tecnologia extraterrestre atravessando nosso sistema solar. O fato de que a NASA escolhe esconder em vez de compartilhar sugere que o que viram nas imagens não se encaixa em nenhuma narrativa confortável. Estamos falando da primeira vez na história que a humanidade capturou imagem clara de visitante interestelar, e a agência espacial mais poderosa do mundo decidiu trancar em arquivo secreto. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo nas razões por que essas imagens estão sendo suprimidas e o que Avi Loeb acredita que elas revelam, se você quer ficar atualizado sobre o maior caso de censura científica envolvendo objeto interestelar, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que está acontecendo com os dados de 3I Atlas representa quebras sem precedentes de transparência científica, onde celebridades recebem respostas instantâneas enquanto pesquisadores de Harvard são ignorados. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que NASA esconde essas imagens porque mostram algo natural demais para importar ou artificial demais para revelar? Vamos falar sobre o momento em que tudo começou. 1º de julho de 2025, sistema de telescópios Atlas no Chile detectou um ponto fraco de luz movendo-se contra o fundo de estrelas. A princípio parecia apenas mais um asteroide ou cometa distante, algo comum, algo esperado.
Mas em horas, cálculos orbitais revelaram algo extraordinário. A velocidade era alta demais. O ângulo estava errado. Este objeto não orbitava o Sol. Estava passando através do sistema solar em trajetória aberta, hiperbólica. Isso significava uma coisa: origem interestelar. Astrônomos ao redor do mundo imediatamente voltaram seus telescópios para as coordenadas. Confirmação veio rapidamente. 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado na história, após Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. A empolgação na comunidade científica era palpável. Oumuamua havia desaparecido antes que pudéssemos estudá-lo adequadamente. 2I Borisov revelou-se um cometa bastante normal, mas 3I Atlas oferecia nova oportunidade. Chance de estudar visitante de outro sistema estelar com instrumentos mais avançados que nunca. Observatórios em todo o planeta começaram campanha coordenada de observação. Telescópios ópticos capturavam luz visível. Radiotelescópios procuravam sinais. Espectrômetros analisavam composição química. E sondas espaciais já no sistema solar foram redirecionadas quando possível. Entre essas sondas estava Mars Reconnaissance Orbiter, orbitando Marte desde 2006. Equipado com câmera HiRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, a câmera mais poderosa já enviada para outro planeta. HiRISE foi projetado para fotografar superfície marciana em detalhes incríveis. Resolução de até 30 centímetros por pixel, suficiente para ver rochas individuais, dunas de areia, até rastros deixados por rovers na poeira vermelha. Mas HiRISE também pode ser apontado para o espaço, e conforme 3I Atlas se aproximava de Marte em sua jornada através do sistema solar, cientistas perceberam oportunidade única. O objeto passaria relativamente perto do planeta vermelho, perto o suficiente para HiRISE capturar imagens com resolução jamais alcançada para visitante interestelar. A data foi calculada: 2 de outubro de 2025. Naquele dia, 3I Atlas estaria em posição ideal. A câmera seria apontada, as imagens seriam capturadas, e a humanidade veria pela primeira vez detalhes de superfície de objeto vindo de além do Sol. Todos esperavam que dados seriam liberados rapidamente. Este é protocolo padrão. Missões financiadas por NASA geralmente disponibilizam dados científicos publicamente, após período mínimo de processamento. Permite que comunidade científica global analise, colabore, descubra. Mas quando 2 de outubro chegou e passou, nada aconteceu. Nenhuma imagem foi liberada, nenhum comunicado de imprensa, nenhuma atualização. Inicialmente, pesquisadores assumiram atraso técnico. Processamento de imagem leva tempo. Calibração é necessária. Talvez em dias ou semanas, os dados apareceriam. Dias viraram semanas. Semanas se tornaram mais de mês. Ainda nada. E então veio a desculpa oficial. Paralisação do governo. Shutdown. Financiamento federal interrompido. Funcionários da NASA em licença forçada. Operações não essenciais suspensas. Parecia explicação razoável, exceto por um problema. Mars Reconnaissance Orbiter continuou operando normalmente, transmitindo dados de Marte. Outras imagens de HiRISE foram processadas e liberadas. Apenas os dados de 3I Atlas permaneceram trancados. Foi quando Aviloeb começou a fazer perguntas e descobriu que respostas não viriam facilmente. Aviloeb não é cientista marginal. É professor de astrofísica na Universidade de Harvard, ex-presidente do Departamento de Astronomia, autor de centenas de artigos científicos, membro de academias prestigiadas. Também é conhecido por não ter medo de fazer perguntas controversas. Foi Loeb quem sugeriu publicamente que Oumuamua poderia ser sonda alienígena em vez de asteroide natural. Hipótese que gerou debate feroz e ceticismo generalizado. Mas Loeb não se intimida com críticas. Argumenta que ciência avança fazendo perguntas difíceis, considerando possibilidades que outros descartam por desconforto social, em vez de evidência. Então, quando 3I Atlas apareceu,
Loeb estava entre os mais interessados, especialmente quando análises preliminares começaram a mostrar características incomuns. O tamanho era a primeira anomalia. Observações indicavam diâmetro entre 5 e 10 quilômetros. Isso é enorme para objeto interestelar, muito maior que Oumuamua, que tinha talvez algumas centenas de metros, até maior que 2D, Borisov. Objetos grandes não deveriam ser ejetados facilmente de sistemas estelares. Requer energia tremenda para lançar algo tão massivo em velocidade de escape interestelar. Então por que 3I Atlas era tão grande? Segunda anomalia era a trajetória. Quando cientistas plotaram o caminho de 3I Atlas através do sistema solar, notaram algo estranho. O objeto não estava cortando através do plano eclíptico em ângulo aleatório como Oumuamua fez. Estava viajando aproximadamente ao longo do plano eclíptico, o disco plano onde planetas orbitam. Estatisticamente, isso é incomum. Espaço interestelar é tridimensional. Objetos podem vir de qualquer direção. Probabilidade de visitante aleatório alinhar-se com plano eclíptico é baixa, a menos que não seja aleatório. Terceira anomalia era composição. Análises espectrais iniciais detectaram alumínio, metal leve, altamente reflexivo, comum na Terra, raro no espaço. Na Terra, alumínio é produzido através de processo industrial chamado eletrólise, requer eletricidade e tecnologia. Alumínio natural praticamente não existe porque elemento reage facilmente com oxigênio formando óxidos. No espaço, alumínio puro é ainda mais raro. Cometas são feitos de gelo e poeira. Asteroides contêm ferro, níquel, silicatos. Mas alumínio metálico? Isso sugeria algo diferente. Para Loeb, essas anomalias eram suficientes para justificar investigação séria. Não assumir que 3I Atlas era artificial, mas não descartar possibilidades sem evidência. E evidência definitiva viria das imagens de HiRISE. Se 3I Atlas fosse cometa natural, imagens mostrariam superfície irregular, porosa, orgânica, textura caótica de gelo e rocha acumulados ao longo de bilhões de anos. Se fosse artificial, imagens poderiam mostrar geometria, superfícies planas, ângulos retos, simetria, características que natureza não produz facilmente. Então Loeb esperou, como todos os outros, esperou que NASA liberasse as imagens. Mas imagens não vieram. Após semanas de silêncio, Loeb decidiu agir. Primeiro, contatou o principal investigador do instrumento HiRISE, professor na Universidade do Arizona, cientista respeitado, responsável pela câmera. Loeb enviou e-mail educado, perguntou sobre status das imagens de 3I Atlas, quando seriam liberadas, se havia problema técnico. Nenhuma resposta. Loeb enviou o segundo e-mail, depois terceiro, todos ignorados. Isso era incomum. Cientistas geralmente respondem uns aos outros, especialmente quando pergunta vem de colega de Harvard fazendo pergunta legítima sobre dados públicos. Silêncio sugeria algo estava errado. Então, Loeb escalou. Escreveu carta formal para Sean Duffy, administrador interino da NASA na época. Na carta, Loeb explicou a importância científica das imagens. Pediu liberação imediata dos dados. Citou tradição de NASA de transparência e compartilhamento de informação científica. Carta foi enviada. Dias passaram, nenhuma resposta. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Silêncio total. E então algo bizarro aconteceu. Algo que expôs a hipocrisia da situação de maneira que ninguém esperava. Kim Kardashian fez uma pergunta sobre 3I Atlas. Para quem não conhece, Kim Kardashian é celebridade americana, estrela de reality show, influenciadora de mídia social, seguidores na casa de centenas de milhões. Não é cientista, não tem formação em astronomia, mas em dezembro de 2025, Kardashian postou pergunta em rede social direcionada a Sean Duffy. Perguntou sobre 3I Atlas. O que era? Se representava perigo? Perguntas básicas que qualquer pessoa poderia fazer. A resposta foi imediata. Sean Duffy, administrador interino da NASA, respondeu diretamente. Tweet longo explicando 3I Atlas.
origem interestelar, tamanho estimado, trajetória, falta de ameaça à Terra, compromisso da NASA com monitoramento contínuo. Resposta foi pública, educada, informativa, exatamente o tipo de engajamento que NASA deveria ter com o público. Exceto que revelou algo perturbador. NASA tinha tempo e recursos para responder celebridade em horas, mas não conseguia responder professor de Harvard em semanas, ou liberar dados científicos que deveriam ser públicos. A mensagem era clara: relações públicas importavam mais que ciência, imagem importava mais que descoberta. Satisfazer curiosidade de influenciadora com milhões de seguidores era prioridade. Mas satisfazer comunidade científica pedindo dados que pagaram através de impostos? Isso podia esperar. Loeb ficou indignado e expressou isso publicamente. Em entrevistas, Loeb apontou a contradição. Não criticou Kardashian por fazer pergunta. Curiosidade é boa. Engajamento público com ciência é positivo. Problema era a priorização da NASA. Se a agência tinha recursos para engajar com mídia social, por que não tinha recursos para liberar dados científicos? Se shutdown governamental era desculpa para não processar imagens de high-rise, por que não impedia tweets explicativos? Verdade parecia óbvia. Shutdown não era razão real. Era desculpa conveniente. Mas se shutdown não era razão, qual era? Essa pergunta começou a circular em comunidade científica e teorias começaram a surgir. Teoria 1. NASA viu algo nas imagens que não sabia como explicar. Talvez características sugerindo artificialidade. A agência entrou em pânico, decidiu esconder dados até descobrir como comunicar descoberta ao público. Teoria 2. NASA viu exatamente o que esperava. Cometa banal, mas liberação atrasada porque objeto havia se tornado politizado. Qualquer declaração seria analisada. Melhor esperar até controvérsia esfriar. Teoria 3. Imagens foram classificadas por razões de segurança nacional. Talvez inteligência militar viu algo preocupante. Ou talvez apenas protocolo excessivamente cauteloso. Teoria 4. Incompetência burocrática simples. Ninguém estava escondendo nada intencionalmente. Apenas disfunção organizacional típica de agência governamental grande. Cada teoria tinha defensores, mas nenhuma podia ser provada sem ver as próprias imagens. E imagens permaneciam trancadas. Enquanto isso, 3I Atlas continuou sua jornada, passou por Marte, aproximou-se do Sol e começou a se afastar, voltando para espaço interestelar de onde veio. Janela de observação estava fechando. Cada dia que passava, o objeto ficava mais fraco, mais distante, mais difícil de estudar. Loeb argumentou que isso tornava a liberação de dados ainda mais urgente. Imagens de high-rise poderiam ser melhores fotografias que a humanidade jamais obteria de 3I Atlas. Se contivessem pistas sobre natureza do objeto, essas pistas precisavam ser analisadas enquanto ainda havia tempo para observações de acompanhamento. Mas NASA não se moveu. Em janeiro de 2026, shutdown governamental terminou. Funcionários voltaram ao trabalho. Operações normais foram retomadas. Todos esperavam que agora, finalmente, dados seriam liberados. Nada aconteceu. Isso eliminou o shutdown. Como explicação, mesmo com o governo funcionando normalmente, imagens de 3I Atlas permaneceram inacessíveis. Estamos sozinhos no universo? Se imagens de high-rise mostravam evidência de artificialidade, a humanidade tinha direito de ver. Não importava se seria controverso, não importava se desafiaria visões estabelecidas. Verdade tinha valor intrínseco. E se imagens mostravam apenas cometa comum, a humanidade também tinha direito de saber, para que especulação pudesse parar, para que energia pudesse ser focada em questões científicas reais, em vez de teorias conspiratórias. De qualquer forma, transparência era a resposta correta, mas NASA escolheu opacidade. E quanto mais tempo passava, mais suspeita a escolha parecia. Críticos de Loeb argumentavam que ele estava exagerando a situação, que atrasos em liberação de dados eram comuns, que não havia conspiração, apenas burocracia lenta. Mas Loeb contra-argumentava que mesmo se fosse apenas burocracia, ainda era problema.
Burocracia que impede ciência é burocracia que precisa ser reformada. NASA não deveria ter sistemas que permitem dados científicos críticos ficarem presos por meses sem explicação. E ele apontou que seletividade de comunicação de NASA sugeria mais que burocracia. A agência tinha recursos para engajar com Kim Kardashian, mas não com cientistas? Isso era escolha consciente sobre prioridades. Resposta rápida à celebridade enquanto ignorava pesquisadores revelava algo sobre cultura institucional de NASA. Relações públicas eram valorizadas. Gerenciamento de imagem era priorizado. Mas transparência científica? Isso podia esperar. Para a agência fundada por cientistas e engenheiros, dedicada à exploração e descoberta, essa inversão de valores era preocupante. E implicações iam além de 3I Atlas. Se NASA poderia reter dados sobre objeto interestelar, o que mais poderia estar escondendo? Descobertas sobre Marte? Anomalias em luas de Júpiter? Sinais incomuns de exoplanetas? Confiança pública em instituições científicas depende de transparência. Quando agências começam a operar em segredo, confiança erode. E uma vez perdida, é difícil reconstruir. Esse era risco real que NASA estava correndo. Por manter imagens de 3I Atlas classificadas, a agência estava alimentando exatamente o tipo de desconfiança e teoria conspiratória que deveria estar combatendo. Se NASA liberasse dados imediatamente e eles mostrassem cometa comum, céticos seriam silenciados. Loeb teria que admitir que estava errado. Caso encerrado. Mas ao manter segredo, NASA deixava a porta aberta para a especulação. Pessoas começavam a se perguntar o que estava sendo escondido. E quanto mais esperavam, mais suspeitas cresciam. Era tiro pela culatra clássico. Tentativa de evitar controvérsia criando controvérsia maior. Loeb entendia essa dinâmica e usou-a em seu favor. Cada vez que NASA se recusava a responder, ele apontava publicamente. Cada vez que administrador tuitava para a celebridade, mas ignorava cientista, ele destacava hipocrisia. Não era apenas sobre 3I Atlas. Era sobre estabelecer precedente, sobre garantir que próxima vez que visitante interestelar aparecesse, dados seriam compartilhados abertamente desde o início. Porque haverá próxima vez. Sistema solar está constantemente sendo atravessado por objetos interestelares. Apenas não tínhamos telescópios sensíveis o suficiente para detectá-los antes. Mas agora temos. Observatórios como Atlas, Pan-STARRS e futuramente Vera Rubin Observatory detectarão dezenas ou centenas de visitantes interestelares nas próximas décadas. Cada um será oportunidade de aprender sobre outros sistemas estelares, suas composições, seus processos de formação, talvez até suas civilizações. Mas apenas se dados forem compartilhados, apenas se transparência for norma, apenas se lições de 3I Atlas forem aprendidas. Essa é a razão pela qual Loeb continua pressionando. Não é apenas sobre um objeto, é sobre o futuro de como a humanidade estuda cosmos. E esse futuro está sendo decidido agora, pelas escolhas que NASA faz, pela resposta da comunidade científica, pela pressão pública por transparência. Cada pessoa que questiona sigilo da NASA contribui para essa mudança. Cada cientista que pede acesso a dados reforça a importância de abertura. Cada artigo de mídia que destaca contradições aumenta a pressão por reforma. Mudança é possível, mas requer vigilância. Requer vontade de fazer perguntas difíceis. Requer recusa em aceitar segredo como padrão. E até que NASA escolha transparência sobre sigilo, questão permanecerá. O que eles viram que não querem que vejamos? E por que nossa própria agência espacial, fundada em princípios de exploração e descoberta, escolheu se tornar guardiã de segredos em vez de compartilhadora de conhecimento? Se isso muda como você vê a NASA e o que pode estar escondido sobre visitantes interestelares, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando se a NASA vai finalmente liberar as imagens de HiRISE. Por que cientistas de Harvard são ignorados enquanto celebridades recebem respostas imediatas? E o que realmente está nessas fotografias de resolução de 30 centímetros?
Deixe um comentário com sua teoria. As imagens mostram cometa comum e NASA só está sendo burocrática. Mostram características ambíguas e a agência tem medo da controvérsia. Ou mostram evidências de artificialidade tão claras que mudaria tudo o que sabemos? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que acredita em transparência científica. Depois de ver que imagens críticas de objeto interestelar foram capturadas há mais de mês, que paralisação do governo foi desculpa conveniente, que não se sustentou quando o governo reabriu, que professor de Harvard é ignorado enquanto Kim Kardashian recebe resposta instantânea, e que a NASA escolhe sigilo em vez de ciência, elas nunca mais verão agências espaciais da mesma forma.